Tá bom. É. Bom, gente, boa tarde. Sou o Matheus, sou residente do segundo ano de TI aqui do HC. Eu vou apresentar para vocês um pouco do que eu estudei sobre monitorização não invasiva da pressão intracraniana, tá? Esse é um assunto que a gente tangenciou bastante no último mês, né? Teve várias aulas sobre. Eu acho que eu só não assisti a aula do Pedro, mas eu acho que ninguém falou especificamente sobre os métodos, né? E assim, eu inspirei essa aula, quis fazer ela depois que eu assisti uma aula da Roberta que tem no canal sobre tratamento de TCE sem PIC, né? E eu recomendo muito que você assista essa aula também. Tem várias coisas da aula que eu coloquei aqui, mas eu tentei fazer uma abordagem um pouco diferente, tá bom? Além disso, eu quis fazer essa aula também porque eu sinto que varia muito de chefe para chefe, assim, o que quando usar, e se você confia ou não, né, nos métodos de monitorização não invasiva. E isso ficava muito confuso na minha cabeça. Eu nunca sabia quando eu fazer um Doppler, ou fazer uma ultrassom do nervo óptico ajudaria ou não. Tá? Então, sobre o cronograma da aula, né, no começo eu vou tentar falar rapidão, um pouquinho só de fisiologia do pressão intracraniana, só para entender um pouco os métodos. Depois eu vou falar por que a gente usa a PIC, né, a pressão intracraniana, como uma meta, né, para terapia, né, e trazer um pouco também de evidências que conflitam, né, o uso da PIC. E aqui, antes de começar a falar sobre os métodos, eu vou falar sobre alguns pré-requisitos que a gente usa para quando a gente quer substituir um método padrão Go por outro método, né? E depois, propriamente dito, eu vou falar dos modos, né? No final, eu vou falar sobre o uso de vários modos, tá? E trazer um algoritmo, um guideline que saiu recentemente sobre como usar, né? Em que situações usar, né? Então, sobre a fisiologia da pressão intracraniana, né, todo mundo já conheça, né, a doutrina de Monro-Kelly, né, que é uma doutrina que fala que o crânio, né, a caixa craniana, é um compartimento assim que não se estende, né, e os seus componentes dentro dele, né, que é o líquor, né, o sangue arterial, o sangue venoso e o parênquima, eles alteram, né, eles se alteram ali para manter o volume. Né? Então, se a gente tem aumento de algum componente, por exemplo, aumento do cérebro, podemos cerebral, a gente vai ter líquido, o líquor vai sair, ou o sangue venoso vai sair para tentar compensar esse aumento do volume. Né? Aí, agora eu também falar sobre o conceito de complacência. A complacência, todo mundo sabe também, já, né? A complacência, ela diz a respeito de quanto de volume a gente altera a partir de uma variação da pressão, né? E a gente sabe que a complacência do cérebro, do crânio, né? Conforme vai aumentando muito o volume, né? A gente vê aqui nessa curva, né? Depois que aumentou bastante o volume, pequenas variações de volume já começam a fazer grandes variações na pressão, né? E a gente consegue enxergar um pouco de complacência nas curvas de pique, né? Principalmente através da curva P2, né? Então, na curva de pique, né, a gente tem componente P1, P2 e P3, né? A P1, ela diz respeito ao pico sistólico, né? A P2, ela corresponde à complacência mesmo, né? Depois que teve o pico sistólico, né? Como que esse sangue vai se distribuir ali dentro da caixa craniana, né? E a P3 seria o fechamento da válvula aórtica, né? Que é o nó escrótico. Então, normalmente, quando a gente tem um cérebro que está pouco complacente, né? A gente começa a perceber já que a P2 começa a ser maior do que a P1. E por último, eu vou falar sobre fisiologia, né? Sobre autorregulação, a gente falou bastante também já disso, né? Mas a gente sabe que em certas faixas de pressão de perfusão cerebral, né, a gente tem diferentes níveis de fluxo sanguíneo cerebral, né? Então, conforme a pressão vai diminuindo, a pressão de perfusão cerebral vai diminuindo, seja por um aumento da PIC,
no geral, a gente tenta, tipo, fazer uma vasodilatação para aumentar o fluxo, né? E isso quando a gente tem uma autorregulação preservada, né? Quando não tem, né, tipo, isso não acontece, e aí, se a gente diminui a pressão de perfusão cerebral, vai ter, tipo, uma vasoconstrição, tipo, que a gente chama de colapso passivo, né? Não vou falar muito sobre, porque a gente já falou bastante sobre autorregulação, o foco da aula é mais sobre falar os métodos não invasivos mesmo, tá? Então, agora eu queria falar para vocês um pouco sobre por que a gente usa, né, a pressão intracraniana para guiar a nossa terapia, né? Então, na aula do Estevão teve também esse artigo, né, que foi quando a gente começou a descrever que talvez só o valor da PIC, né, não seja não seja o único ruim, né? O mais importante seja o valor da PIC, a dose de PIC acima de um determinado limite, né? Quanto tempo que fica, né? Então a gente chama isso de dose PIC por tempo, né? Então aqui a diferença aqui que a gente tem uma PIC alta, mas tipo um tempo curto, né? Mas assim, ao mesmo tempo é muito alto, então aqui a gente vê que a área sobre a curva aqui é importante, né? E aqui é um pouco mais baixa, mas com tempo maior, né? Então, talvez essas duas, né, tem picos diferentes, né? Mas talvez, pode ser que tenha até o mesmo componente, assim, de malefício para o paciente, né? Porque a área sobre a curva aqui é parecida, né? E aí, esse estudo aqui comparou com 93 pacientes, né? E, viram sobre a área, sobre a curva de pique, né, e como que isso se correlacionava com desfechos, né, e eles usaram o desfecho da escala de Coma de Glasgow Outcome Scale, né, em 6 meses e 3 anos, né, e a gente vê aqui que quanto maior a dose de pique, né, o pique tempo, pior o desfecho. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui, tipo, a área sobre a curva também teve uma correlação, tipo, independente, assim, com mortalidade, né? Aqui é um outro estudo que comparou tanto crianças quanto adultos. É o mesmo esquema, né? Comparou, tipo, a dose de pique com o desfecho, né? Aqui o vermelho, né? Tipo, são os piores desfechos, e aqui mais para azul é o desfecho mais favorável, né? E eles traçam essa curva aqui que chama curva de transição, que a partir dessa curva, né, a gente seria quando a gente tem um desfecho desfavorável, né? E aí, aqui a gente percebe que a gente tem aqui comparou crianças e adultos, né? A gente percebe que crianças têm tipo, uma tolerância menor para a dose de pique, né? Que seria essa curva aqui roxinha, né? E a curva preta seria de adultos, né? Outras coisas também tipo, influenciam, né? Qual que é a tolerância que você tem de dose de pique, né? Então, tipo, se o paciente tem uma autorregulação preservada, que seria esse verde, que é o primeiro aqui, tá? A gente tolera, a curva de transição está mais para a esquerda, né? Então a gente tolera mais. E quando tem uma autorregulação comprometida, a gente vê que quase não se tolera piques altas, né? Por tempos pequenos ainda, né? E também sobre a PPC, né? É o mesmo esquema, assim, quando a gente tem uma PPC mais alta, a gente tende a tolerar, né, uma dose de pique maior, né, do que quando a gente tem uma PPC menor. Agora eu queria trazer um pouco sobre um pouco de controvérsias assim sobre o que a gente sobre indicações de pique, né? A gente já falou bastante sobre o estudo, que é o Best Trip, né, que comparou pacientes com TCE grave, né, e um grupo era randomizado para passar o cateter intraventricular, né, e o outro grupo era randomizado para uma terapia guiada, mas sem o cateter, né. E a gente vê que, tipo, nesse estudo, tipo, a maior parte dos pacientes eram bem graves, né? Então, até 90% deles tinham um sinal de hipertensão intracraniana na ATC, né? Mas foi um estudo neutro, né? A gente tem várias críticas a isso, né? A esse estudo, várias interpretações que comentou já, né? Mas mostrando que, assim, a evidência do catéter em si, né? De monitorizar invasivamente, né? Não é tão forte, né? Então, a gente imagina que a evidência para monitorização não invasiva também não vai ser tão boa assim, né?
E aí, aqui, só comentando sobre o grupo que não usou o catéter de PICC, né, teve aqui tipo, o desfecho, esse daqui é o desfecho que foi neutro, né, e aqui o grupo que não usou o catéter de PICC, né, teve uma maior estadia na UTI, tá? Não, quem teve maior estadia na UTI foi quem tipo, guiou por PICC, né, e quem não guiou por PICC teve tipo, mais, tipo, usou mais salina hipertônica, fez mais hiperventilação, tá bom? E aí tem um outro estudo observacional também, que comparou o catéter de PICC versus não catéter de PICC, né? E foi um estudo bem grande, né, com 2.395 pacientes, tá? Foi muito cêntrico, né? Todos os pacientes com lesão cerebral aguda e um plasma menor do que 8, né? E aí uma das coisas interessantes que eu quis trazer é que esse estudo eles mostraram, né, que ao redor do mundo, né, tem uma variabilidade muito grande de indicação e de uso do catéter de PICC. Então eu quis trazer isso para reforçar um pouco, fazer a gente pensar um pouco em quando usar, né, tipo, a monitorização não invasiva e situações em que a gente não tem o catéter de PICC, é uma delas, né. Foi um estudo que foi positivo para catéter de PICC, né, tipo, ter um melhor desfecho, né, mas quando a gente estratificava, a gente vê que foi melhor, né, para quem tinha pelo menos alguma alteração pupilar, né, e foi uma dose de efeito muito grande. Então, talvez, né, aqui, tipo, quem não tinha, né, alteração pupilar, né, não teve, o desfecho foi neutro, né, então, talvez, tipo, o fato, quem tinha alteração pupilar tenha puxado um pouco aí esse desfecho para o global ter sido positivo, né. Agora, continuando nessa linha de pensar, tipo, em situações que a gente pode usar, né, tipo, a monitorização não invasiva, né, queria falar um pouco sobre, tipo, a confiabilidade da PICC, né. A gente falou um pouco disso já no journal que a gente teve sobre o tiopental, né, e a gente já se deparou, todo mundo comentou aquele dia, né, por várias situações em que você olhava para o catéter e você não confiava naquilo, né. E eu acho que, assim, essas situações são situações em que a gente pode lançar mão de usar a monitorização não invasiva para ajudar a gente na condução, né? Então, tipo, sinais de perda da confiabilidade, né? Tipo, se a PICC está tipo, menos 5, né? Aí depois vai para 40, né? Então, variações, números muito absurdamente altos ou baixos, né? Se a gente olha para a curva, né, e vê que não tem, tipo, você não vê a curva bonitinha, não tem a variação fisiológica, tá? Dificuldade em aspirar, tipo, líquor, né? E sinais clínicos discordantes, né? Quando o paciente está dando lá que tem uma PICC de 30, mas ele está mexendo, né? Tipo, está respondendo comando. Os motivos para isso, né? Eu tentei achar estudos que comprovem tipo, essa perda de confiabilidade, mas tem muitos poucos e a Fernanda até trouxe também sobre a perda do zero, né, ao longo dos dias, e o estudo que tipo, falou sobre a perda do zero tipo, não mostrou tipo, um drift tão importante, assim, mas é uma coisa que a gente está sempre falando, né, que quanto mais tempo passa, menos a gente passa a confiar naquele catéter, né. Os motivos para isso, então, pode ser tipo, uma obstrução do catéter, seja por debris, né, a perda do zero ao longo dos dias, que, como eu disse, não tem evidência tão forte que isso acontece, infecção, edema do ventrículo, né, tipo, o ventrículo já está colapsado, né, e se o catéter se deslocar. Né. Então, eu trouxe isso para a gente pensar que situações que a gente pode evitar a monitorização não invasiva com a PICC, né, para a gente guiar o tratamento do paciente, tá bom? E aí, tipo, o BTF, ele recomenda que a gente, tipo, se for precisar, né, do catéter, que a gente troque de 5 a 7 dias, mas eu acho tipo, que é uma situação complicada a gente só pensar nisso, porque muitas vezes a gente vai acabar trocando o catéter sempre. Eu acho que, tipo, 5, 7 dias a gente tem que sempre, tipo, pesar se qualquer vez que a gente está fazendo, tipo, overtreatment para o paciente, né? Então, muitas vezes, tipo, chega com 5 dias, o paciente já saiu da fase aguda da hipertensão intracraniana e está dando pique de 30 e o cara está, tipo, acordado, né? E tipo, é uma coisa discordante, acaba que a gente
pode agregar, tipo, mais intervenções que façam mal para o paciente, né? Desnecessariamente. Então, eu acho que sempre a gente tem que pensar se a gente tem que manter esse cateter e talvez usar a monitorização não invasiva possa ajudar nisso. Agora, um pouco sobre falar um pouco de pré-requisitos para uso de teste não invasivo, né? Assim, os requisitos mudam um pouco quando a gente está pensando em usar o teste para uma triagem, né, ou para substituir o método padrão ouro, né. Quando a gente quer uma triagem, né, a gente está focando ali na acessibilidade, talvez com uma perda um pouco de especificidade, mas para você tentar descartar, tipo, com segurança, né. Enquanto para substituir o padrão ouro, né, a gente tem que ter tipo, uma acessibilidade e uma especificidade alta, né, em geral, tá bom? E aí aqui eu peguei sobre esses requisitos também tipo, do Quadas, né, que ele fala um pouco sobre como que devem ser os estudos, né, para a gente buscar a validação de testes tipo, que vão substituir o padrão ouro, né. Então, os testes normalmente eles têm que ser feitos simultaneamente com a medida do padrão ouro, tá? O profissional tem que ser cegado, né. E aí, a partir disso, né, a gente faz estudos para tentar definir um limiar, né, e a acurácia. A partir que você definiu a acurácia, o limiar, né, a gente tenta trazer estudos, então, para provar que tem tipo, melhoras em desfechos nos pacientes. Né? Mas lembrando que a gente não conseguiu provar isso tipo, perfeitamente nem com a pressão, com o catéter intraventricular. Né? Então, isso talvez seja uma coisa que a gente não consiga fazer com a monitorização não invasiva. Né? Além disso, outra coisa, né, a pressão intracraniana por catéter é uma monitorização que é contínua. Né? Então, para substituir, né, tipo, algum teste substituir isso, né, em tese tem que ser contínuo também. Né? E a maior parte dos métodos de monitorização não invasiva não conseguem fornecer dados contínuos de forma confiável. Né? Agora eu vou começar a falar um pouco sobre os próprios métodos que a gente tem. O primeiro deles, então, é o exame físico. O exame físico e tomografia eu vou passar rapidinho, né, porque eu acho que a gente já falou bastante também, e focar mais nas outras metodologias. Né? Então, o exame físico a gente busca principalmente tipo, alterações populares, né, escala de Glasgow, e tipo, particularmente também o Glasgow motor, que é muito bom, né, para a gente acompanhar o paciente. Né? Lembrando que isso pode estar bem comprometido por causa da sedação, os pacientes que muitas vezes recebem. Né? E eu não coloquei aqui, mas outros sinais também, você vê com uma síndrome de herniação, uma tríade de Push, né? Então, são várias coisas que vão lançar um alerta aí para a gente partir para outras coisas, seja fazer uma tomografia, né? Ou ir para a cirurgia, se a gente não tem tomografia. A tomografia, o principal, assim, a gente falou bastante também sobre a tomografia nos últimos dias também, né? Mas o que a gente mais fala, né, é sobre a compressão das pernas da base, né, que talvez seja uma das coisas mais sensíveis para a gente detectar tipo, hipertensão intracraniana. Né? Então, eu não coloquei também, mas tem tipo, as fissuras, né, que a gente avalia bastante, né, mas em comparação com as pernas da base, tipo, as pernas da base são tipo, muito mais sensíveis para detectar. Né? E aí a maior parte dos estudos, né, eles guiam normalmente pela escala de Marshall, né, que essa escala é uma das escalas que a gente usa, né, para TCE e lesões cerebrais agudas, né. Não vou detalhar aqui sobre a escala, tá, mas a gente sabe que a escala de Marshall, né, ela talvez não seja a melhor das que a gente tem, né? A gente vê que tem a escala de Rother, né, também, que ela tem uma correlação melhor com a mortalidade do que a escala de Marshall, o score de Marshall, né? Mas no geral os estudos usam tipo, o score de Marshall, é isso que a gente usa, tá bom? E lembrando que tipo, em alguns pacientes específicos, né, a gente pode ter uma tomografia normal, mesmo o paciente tem hipertensão intracraniana, né? Então, uma das situações que são mais comuns assim de ter isso é tipo, numa insuficiência hepática fulminante, né? Sobre insuficiência hepática fulminante também, né? Eu acho que é interessante a gente usar a monitorização invasiva na situação também muito
um pouco por causa da coagulopatia desses pacientes. A gente sabe que o valor dos exames não representa tanto assim, a hipocoagulabilidade, mas a gente fica preocupado, né, de fazer um procedimento invasivo em um paciente com MNI super estourado. Então, talvez seja interessante a gente usar uma monitorização não invasiva nessa situação. Aí eu trouxe aqui esse estudo, ele vai vir aqui várias vezes, tá? Foi um estudo bem grande, tá? Essa é uma meta-análise que incluiu 40 estudos, né? E para testar a acurácia de vários métodos não invasivos, seja do exame físico, da tomografia, e o Doppler, o ultrassom do nervo óptico, da bainha do nervo óptico. Então a gente vai voltar nela algumas vezes, né? Mas aqui falando sobre a tomografia, né? Igual eu tinha falado, que a compressão das externas da base, então seja o parâmetro mais sensível que a gente tem, né? Então é muito bom para a gente tentar descartar, né, que tem hipertensão intracraniana. Agora eu vou começar a falar um pouco sobre os outros métodos, né? A ideia não é ensinar a fazer, tá? Tipo, a ideia da aula era trazer um pouco das evidências que a gente tem para o uso, tá bom? E aí, sobre o Doppler, né, o principal parâmetro que a gente usa, né, para tentar representar a pressão intracraniana, né, é o índice de pulsatilidade, né? E o índice de pulsatilidade, né, então a gente pode medir tanto com PCD ou com TCCD, né? Normalmente a gente desenha lá na curva, né? E ele dá automático, mas ele a variação entre sistólico e diastólico dividido pela média, né? E a gente, os estudos mostram que o IP tem uma boa correlação com a resistência vascular cerebral, tá? Então aqui o fluxo sanguíneo cerebral, né, ele é dependente da velocidade sistólica, da velocidade diastólica, né? Então tem uma correlação boa, assim. Tem esse estudo aqui que mostrou uma correlação razoável, assim, entre o P e a resistência vascular cerebral, tá? Que esse outro estudo era para mostrar a correlação de pressão intracraniana com o IP, né? E a gente vê aqui que assim, não tem uma correlação muito boa, né? Enquanto para a pressão de perfusão cerebral, né, talvez tenha uma correlação melhor, mais inversa, né? Então, quanto maior o IP, menor seria a pressão de perfusão cerebral, né? Esse outro estudo eu trouxe aqui para mostrar para vocês, né, como alguns parâmetros podem influenciar um pouco confiável vai ser o nosso IP, né? Então, esse estudo trouxe duas situações em que a gente tem ondas platô. Essas ondas, né, são ondas assim, que tem um aumento súbito da pressão intracraniana e dura normalmente 10 minutos. Eles indicam normalmente uma aula assim, iminente assim, em relação a hipertensão intracraniana. E as ondas do platô, elas normalmente com um efeito reflexo, né, porque aumenta a pressão, diminui a pressão de perfusão cerebral, aumenta a resistência vascular cerebral, né? Não, diminui a resistência vascular cerebral, tá? Enquanto aí uma outra situação de uma hipocapnia, né, que geraria uma vasoconstricção aumentando a resistência vascular cerebral. Então aqui mostrando numa situação de hipocapnia, né, a gente tem um aumento da resistência vascular cerebral, um aumento do IP, né, mas a pressão intracraniana diminuiu, né? Então isso mostra para a gente que em situações de hipocapnia o IP não seja tão confiável assim, porque ele está alto e a pressão intracraniana está mais baixa, né? E aqui na situação de onda platô, né? Aqui isso seria a apresentação de uma onda platô, a pressão subiu, né? O IP sobe também, né? Mas a resistência vascular cerebral diminuiu, né? Então isso mostra que o IP ele varia bastante conforme a situação fisiológica que a gente tem, né? E aí também ele pode ser, o IP ele varia também por outros parâmetros, né? Então a pressão arterial, a gente vê que quanto mais aqui para a esquerda, a gente vê que
a correlação, ela, tipo, teve um shift, né, para a esquerda, então, assim, um menor IP, né, pode indicar, tipo, uma pressão intracraniana maior, né? É a mesma coisa com a pressão de pulso, né? Quando a gente tem uma autorregulação mudada, né, tipo, seja preservada ou ruim, a gente acaba perdendo a linearidade do IP, da relação entre o IP e a pressão intracraniana, tá? E aí, a partir disso, né, tipo, surgiram a ideia de usar tipo, o Doppler com fórmulas, levando em consideração a pressão arterial média, para estimar tipo, a pressão intracraniana. E aí teve esse estudo do Razul, que usou essa fórmula aqui, levando em consideração tipo, a pressão arterial média, para calcular tipo, uma PIC, né? Assim, aqui na regressão tipo, mostra tipo, até uma correlação boa, né? Mas aqui nesse gráfico de Bland-Altman, a gente vê que tem um limite de concordância aqui tipo, bem grande, né? Ganha de menos 5 a 20, né? Então, assim, talvez não seja tão bom, né? Esse outro estudo do Razul também, né? Ele comparou, né? Eles compararam tipo, o Doppler, né, tipo, através da fórmula para calcular a pressão intracraniana, com o catéter mesmo, né, em 200 pacientes, né, a maior parte dos pacientes, a maior 33% dos pacientes só tinham pressão intracraniana elevada, tá, e eles mediam, tipo, 30 minutos antes de funcionar, né, o ventrículo, né, imediatamente depois de funcionar, e 2 horas depois. Aqui o gráfico de Bland-Altman também, tipo, mostrando tipo, um limite de concordância bem alto, né? Tipo, com um pequeno viés aqui, talvez de menos 5. Mas aí sobre tipo, a acurácia, assim, né, a gente vê que um valor preditivo bem positivo, bem ruim, né, bem baixo, mas um valor preditivo negativo bom, né? Então, novamente, pensando naquilo que a gente pode usar muito para descartar, né, que a pessoa tem tipo, hipertensão intracraniana, né? E aí, esse estudo também recomendava, né, se tinha essa recomendação no final, né, tipo, se o paciente tinha indicação de passar pique, né, tipo, era para passar pique e usar, tipo, o Doppler para avaliar, tipo, a hemodinâmica, né, do cérebro, através da avaliação da pressão de perfusão, da velocidade diastólica, né, e da resistência vascular cerebral, né, ou se ele não tinha indicação, né, talvez valesse a pena também fazer uma monitorização com o Doppler. Aí, sobre aquela meta-análise que eu trouxe lá no começo, né, a comparação que eles fizeram com o Doppler, aqui eles usaram todos esses daqui eram uma estimação da pressão intracraniana através daquelas fórmulas, tá? A gente vê tipo, uma área sobre a curva ruim, né, menor que, tipo, a maior aqui é uma área sobre a curva de 0,7. Então, sobre o que eu queria falar é isso, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre o diâmetro da bainha do nervo óptico, tá? Bom, o racional da gente usar o diâmetro da bainha do nervo óptico é que as medidas elas se estendem, né, pelo nervo óptico, né? Então, com o aumento da pressão intracraniana, a gente vai ter um aumento ali do diâmetro da bainha, né? E aí, eu vi que tem bastante discordância de onde medir, se a gente mede tipo, fora fora ou dentro, mas pelo que eu pesquisei, assim, talvez o mais confiável seja tipo, medir fora mesmo, né? Que é pegando tipo, ao redor de toda a bainha, né? No geral, a gente vai 3 milímetros aqui abaixo da órbita mesmo, né? E calcula e mede aqui fora. Tá bom? Aqui mostrando uma medida errada aqui, que a gente não está vendo bem delimitado, né? Os limites aqui da parte de fora, né? E aí agora eu vou falar um pouco sobre tipo, qual que é a acurácia que a gente tem a respeito do nervo óptico, né? Esse tipo também foi uma meta-análise, né, que comparou alguns estudos e mostra assim, tipo, uma acessibilidade, né, tipo, muito boa, né, de quase mais de 90% no geral, né? Uma especificidade variável, né? Mas esse estudo era usado para avaliar
como um método de triagem, né? Não como substituição tipo, da PIC. Né? Aqui eu a meta-análise, da mesma meta-análise que eu trouxe do estudo, né? Mostrando uma área sobre a curva até que muito boa. Né? Levanta até um pouco de suspeita, assim, quando a gente tem uma área sobre a curva de chuva maior que 0,9, no geral, é muito boa, né? Então a gente tem que duvidar um pouco, às vezes. Mas aí por que a gente não usa, né, o nervo óptico como uma medida assim ao longo do tempo para substituir a PIC, né? Então, assim, eu achei 2 estudos a respeito disso, tá? Esse daqui é um estudo experimental, eles pegavam nervos de autópsia e submetiam eles a pressões controladas entre 5 e 65, né? Eles iam aumentando a pressão, depois diminuindo a pressão, tá? E aqui a gente vê que quando aumentava a pressão, né, a variação do nervo óptico tinha uma boa correlação, mas talvez quando voltasse, né, então aqui está subindo a pressão, né? Então ia subindo a pressão, o nervo óptico ia aumentando, né? Mas aqui ia diminuindo a pressão, né? Cada 5 diminuía 5, depois diminuía 15, depois 25, né? E a gente vê que até subiu um pouco, né? Então não mostrou o nervo, ele mostrou que o nervo talvez não consiga voltar ao tamanho original depois de submetido a altas pressões, né? Mas teve esse outro estudo aqui, né, que mostrou o contrário, mas assim, é um estudo pequeno, com 60 pacientes, tá? Poucos deles tinham pressão intracraniana elevada mesmo, mas é um estudo que mostrou que eles mediram, né, o diâmetro da bainha do nervo óptico antes e depois de fazer uma punção lombar, tá? E eles mostraram uma boa correlação na mudança do diâmetro do nervo óptico depois que fez a punção lombar, né? Mas é um estudo pequeno, assim. Então, no geral, assim, sobre o uso contínuo, né, a gente tem dados muito conflitantes, né, na literatura. Então, por isso que a gente ouve bastante chefes falando que talvez para uso contínuo não vale a pena usar o nervo óptico, né? Agora eu vou falar rapidinho sobre a probabilidade automática. Eu nem ia colocar isso na aula, mas eu fiquei sabendo que agora no e-mail está tendo um probabilidade automático. Tá? Eu nunca tinha tido contato, né? Mas aí eu decidi colocar que talvez é uma coisa que a gente possa ter contato um pouco, né? Então, o pupilômetro automático, né, é uma forma de deixar mais objetivo, né, a nossa avaliação da pupila, né? Ele é um dispositivo, então, que idealmente tem que ser feito numa sala escura, para não ter interferência da luz, né? E ele tem uma luz de infravermelho, né, e uma luz normal, né? Ele mede o diâmetro da pupila antes com o infravermelho, né? Que o infravermelho ele não vai estimular o reflexo fotomotor. E aí depois ele faz um estímulo luminoso por 3 segundos, né? E ele calcula algumas coisas, né? Ele calcula o tamanho máximo da pupila, o tamanho mínimo da pupila, o tempo, a latência até a pupila começar a contrair, quantos por cento que ela contrai, né? E depois a recuperação. E a partir de tudo isso, né, eles integram isso num score que a gente chama de NPI, né? É o score que mais correlaciona com hipertensão intracraniana, que é o que a gente usa, né? E aí, assim, tem esse estudo que eu achei legal, que mostra que vários parâmetros sobre esses parâmetros que eu falei, o tamanho máximo, né, o quanto que a pupila contrai, a latência, a recuperação, né, elas são alteradas por sedação, né? Mas o NPI em si, ele não é tão alterado assim, pela sedação e principalmente com o propofol. Então aqui a gente vê que o NPI continuou igual o tempo todo, com o uso do propofol, né? Enquanto com os anestésicos voláteis, aqui a gente vê que teve bastante variação. Eu vou falar no final, né, mas o NPI... eu vou mostrar aqui agora. Então, aí, esse estudo aqui, ele comparou eu esqueci exatamente o que ele fez. Deixa eu ver.
foi uma correlação mesmo entre a pressão intracraniana e o NPI, né? Então, assim, o NPI, quanto menor, né, maior é a pressão intracraniana, né? Então, a gente viu aqui, né, tipo, que a pressão foi subindo, né, e o NPI diminuindo. E quando a gente fazia, tipo, uma terapia osmótica, a gente via que o NPI respondia também. Então, talvez tenha a gente consiga usar ela para, tipo, uma avaliação, tipo, contínua, né? A gente viu aqui sobre os desfechos, né, tudo daquele mesmo estudo, a gente vê que quando o NPI era menor do que a normal, que é o menor do que 3, né, a gente teve, tipo, que é esse daqui, né, a gente teve piores desfechos, né, que é o Gauss 1 é pior, né. Então, quanto menor o NPI, né, piores os desfechos que a gente tinha, né. E muito parecido com o Doppler, né, a gente vê que tem um valor preditivo negativo muito bom, de 99%, enquanto um valor preditivo positivo ruim, né. Aqui esse estudo mostrando a área sobre a curva do NPI como um teste para medir a pressão intracraniana elevada, tá? Uma área sobre a curva de 0,7, né? E aqui sobre a sensibilidade que eu já tinha falado, assim, normalmente, em geral, tipo, uma sensibilidade melhor do que a especificidade e um valor preditivo negativo melhor também. Bom? Agora, sobre o último método que eu queria falar, né? Ele não quer o Benfoquer, né? A gente falou um pouco sobre os últimos, a gente já comentou sobre ele, né? Mas a gente, não sei se alguém já teve contato, nunca tive contato, e eu achei, assim, um conceito bem interessante, tá? Então, vou começar com esse artigo aqui, né, que foi um modelo experimental, né, que esse título me chamou muita atenção, né? Eles falam que, tipo, talvez, tipo, um novo método de monitorização mostrou que a doutrina de von Kelly não é válida. Então, lembrando que a doutrina de von Kelly fala que a taxa craniana é indecente, ela não se expande, né? E esse artigo mostrou que, na verdade, ela se expande. Então, aqui eles fizeram com um modelo experimental com crânios mesmo, né? E eles aumentavam a pressão dentro do crânio, e eles tinham um dispositivo que media, né, tipo, mínimas variações, né, tipo, no tamanho mesmo do crânio, né? Deixa aqui, foi errado. Então, aqui, tipo, quando assim, nesse modelo, tipo, experimental com o crânio, né, eles mostraram que conforme, tipo, aumentava a pressão intracraniana, né, tipo, aumentava, tipo, a deformação do crânio, sabe? E aqui no modelo in vivo, né, que eles pegavam ratos, né, e faziam uma compressão da jugular, que, por sua vez, aumentando a pressão intracraniana, eles mostravam também que teve uma maior deformação, né? Então, eles provaram que o crânio, ele se distende de alguma forma, mesmo que seja uma coisa muito perceptível, né? E aí surgiu esse dispositivo, que é o Benfoquer, que mede exatamente isso, né? Ele tenta ver deformações na caixa craniana, né? E a partir disso ele representa, tipo, uma curva, né, parecida com a curva da PIT, né? E aí a gente tem, tipo, dois parâmetros que a gente usa, né? O tempo até o pico, né? E o P2P1, tipo, a razão P2P1, né? Então ele basicamente vai ver esses dois parâmetros e depois eu vou mostrar como que eles são para medir a pressão intracraniana, né? A ideia, assim, do tempo até o pico, né? A principal coisa que esse dispositivo faz é medir, tipo, a complacência, na verdade, né? A complacência intracraniana, né? E o tempo até o pico, né? Vocês concordam que se o tempo até o pico tiver aumentado, né, provavelmente o que está mais alto, né, é a P2, né? E enquanto se o tempo até o pico estiver curtinho, né, tipo, o que está mais alto é a P1. E aí aqui é a mesma coisa. Esse estudo aqui, ele comparou, ele usou o Benfoquer, né, em 3 situações diferentes, né, e comparou com a pressão intracraniana, né, e
E aqui ele comparou, né, a razão P2-P1 do BrainFoCare, né, e a razão P2-P1 do catéter de PICC intraventricular mesmo, né. E aí aqui o pretinho, esse primeiro aqui é quando o crânio estava intacto, tá? E esse mais de baixo, né, é o pacientes que fizeram craniotomia, né? E esse do meio são pacientes que fizeram cranectomia. Quando eu achei interessante esse resultado, né? Quando o crânio estava intacto, eles fizeram e foram submetidos à cranectomia, né? Manteve uma correlação boa, né? Mas pacientes que tinham feito craniotomia ou tinham fraturas grandes, né? Tipo, já perdia completamente a correlação. Aqui é o tempo até o pico, né, mostrando mais ou menos a mesma coisa, né? Eu vou passar. Bom, vou passar essa parte. Já está ficando meio longo. Agora eu queria falar sobre um estudo que comparou, que usou tipo, vários métodos ao mesmo tempo, né? E eu acho que isso trouxe uma coisa legal, que é a gente tentar tipo, usar sempre, quando a gente estiver usando monitorização não invasiva, a gente tentar combinar sempre mais de um método, né? Então, foi um estudo observacional com 100 pacientes, né, com TCE, e eles usaram tanto o ultrassom do nervo óptico, o índice de pulsatilidade, né, a PICC estimada pela pressão, tá, e a propiometria automática, né. Vou passar aqui. E aí, aqui mostra que quando a gente usava, né, uma combinação, todos no geral, né, tem tipo, mostrou tipo, uma área sobre a curva muito melhor em todos os pacientes, né, tipo, seja tipo, para TCE, para HSA, né, ou para hemorragia intracraniana. Tá bom? Por último, eu queria falar sobre trazer um pouco sobre um guideline que saiu recente, né, que saiu esse ano, né, que é o conceito de Bruxelas, que trouxe sobre tipo, algumas recomendações para o uso de monitorização não invasiva, tá? E, assim, esse conceito assim, é um conceito de especialistas, né, baseado em opinião, né, e ele juntou um pouco sobre um consenso que era o Prevais, que ele recomendava a respeito do uso de exame físico e de tomografia para guiar, né, o tratamento quando a gente não tem catéter de PICC, né, e o CIBIC, que também é a mesma coisa. Né, depois faziam recomendações para o uso de tomo de crânio e do exame físico. Né. E aí, nesse consenso, eles recomendam algumas situações. Né, então, a recomendação clássica de sempre que a gente tem, tipo, um Glasgow menor que 9 e uma toma alterada, né, a gente sempre tem que usar com o catéter de PICC se ele estiver disponível. Né. Se ele não estiver disponível, eles recomendam que a gente use a monitorização não invasiva. Né. Se a gente tem um Glasgow maior do que 9, né, aí já começa a ficar duvidoso se a gente tem que usar, se a gente indica tipo, o catéter intraparenquimatoso. Né. Então, tem lugares que vão usar, tem lugares que não vão usar, mas mesmo se usar, é válido, eu acho, também, tipo, agregar a monitorização não invasiva, tá? E para Glasgow menor que 9 TC normal também, tá? E, igual eu já tinha falado, né, patologias extracranianas, como a insuficiência hepática fulminante, né, talvez seja uma situação importante também para a gente usar a monitorização não invasiva. Né? E aí os métodos que eles recomendavam são todos os métodos que eu falei tá, na aula, então o índice de pulsatilidade, as fórmulas de PICC através do Doppler, né, a ultrassom do nervo óptico e a pupilometria automática. Né? Então, eles sempre recomendavam que qualquer conduta que fosse tomada seja dada sempre a partir de 2 métodos, tá? Integrando com o exame físico e imagem, tá? E descartando as imagens que não sejam de alta qualidade, tá? E lembrar das limitações de cada método. Então, por exemplo, o nervo óptico, né? Se a gente tem uma doença ocular, né? Às vezes o paciente tem uma celulite ocular, não é confiável usar aquele nervo óptico, né?
Então, assim, a gente tem que considerar as limitações antes de usar, né? E eles recomendavam também considerar o pior resultado, né, quando tem dos dois lados, né? E aqui é uma coisa que a gente não faz muito, que é ficar acessando de forma contínua, né? Mas eles recomendam, tipo, acessar entre 2 e 6 horas, a cada 2 a 6 horas, tá? E aí, sobre os valores os pontos fortes que eles recomendam, né? Então, um pupilômetro automático com esse score NPI, né, tipo, menor do que 3, ou se tiver uma mudança, né, em 1, né? Se tiver um nervo óptico maior do que 6, ou uma mudança em 0,5, tá? Um IP maior do que 1,3, ou uma velocidade diastólica final de menor do que 20, ou mudança em 0,5, né? E as fórmulas de pique e o valor normal de pressão que a gente usa, que é maior que 22, né? Mas ela não é validada para alterações dinâmicas, né? E nem os outros muitos, né? Mas eles recomendam, eles sugerem que a gente use, tipo, as mudanças ao longo do tempo para guiar a conduta, tá? E aí eles criavam tipo, critérios maiores e menores para ou escalonar ou descalonar o suporte, né? Então, o critério maior. E aí eles consideraram sempre usar ou um critério maior ou pelo menos 2 critérios maiores, né? Então, em relação ao score de Marshall, né, na TC, né? Então, se não tem nenhuma melhora ou piora, considerar, tipo, escalonar, né? Ou se tem melhora ou está estável, né? Considerar escalonar o suporte, né? Os critérios menores, então, tipo, a variação no Glasgow, retividade pupilar, assimetria pupilar, déficit motor, né? E aqui no final eles colocam tudo isso daqui, antes dessa parte, né, já fazia parte do consenso de CIVIC do Queiroz, né? E aí eles adicionaram isso, a alteração em pelo menos 2 ferramentas da PIC não invasiva em relação a esses parâmetros aqui, né, esses pontos de corte, né? Aí eu trouxe aqui só, para finalizar, como é que chama? O algoritmo que eles colocam, né? Então, aqui, tipo, quando a gente não tem tómo de crânio, né, se a gente está com uma suspeita que o paciente tem, tipo, uma hipertensão intracraniana, a gente vai fazer o exame físico, né? Se o exame físico, seja o exame físico normal ou não, eles recomendam acessar, tipo, a monitorização não invasiva, né? Se o exame físico está normal e a monitorização não invasiva está normal, né, tipo, não faz nada, só mantém o tratamento, né, e reavalia, né? Se ele está alterado, eles recomendam a gente observar e reavaliar, né? Se o exame físico está normal e a monitorização não invasiva está normal, né, eles recomendam observar também. E já se a monitorização não invasiva está normal também, aí eles falam para a gente escalonar o suporte. Aqui com tomo de crânio, né? Então, a diferença é que é basicamente a mesma coisa, a diferença é que eles colocam a tomo de crânio antes do uso da monitorização não invasiva, né? Então, vou passar aqui rapidinho. Se tem uma suspeita de hipertensão intracraniana, né, a gente vai examinar o paciente. Se tiver o exame neurológico normal, você vai para a TC de crânio, né? Se a TC estiver normal, você vai para a monitorização não invasiva, tá? Se a monitorização estiver normal, né, não faz nada. Se estiver anormal, só observa que estava a princípio tudo normal, menos a monitorização não invasiva, né? Se a tomo de crânio está anormal, né, eles não recomendam fazer monitorização não invasiva e já escalona o suporte, né? Agora, se tem um exame físico anormal, né, vai para a tomo de crânio. Se a tomo de crânio estiver anormal, vai direto para o escalonamento do suporte, tá? Se estiver normal, a gente pode usar a monitorização não invasiva para definir, né? Se a monitorização não invasiva estiver alterada, a gente escalona, né? Se estiver normal, a gente só observa, tá? Aí aqui é o guideline, o algoritmo para, tipo, descalonar o suporte, que é a mesma coisa, tá bom? É isso.